Voltamos. Agora vai. Vamos aqui. Eu tive que reiniciar, encerrar a live e começar outra para a gente ter mais tempo de diálogo com Andresa Mona, senão ela ficaria prejudicada. São 60 minutos de live, né? Se eu continuasse, ela ia ter só 40 minutos. Agora eu vou esperar ela ficar online para convidar de novo. Entrou agora. Aí. Pronto, agora sim, né, querida? Então, gente, nossa terceira live de Profundando. Nós vamos hoje para Salvador, conversar com Teresa Mona. E hoje a gente vai falar sobre olhares negros na fotografia e artivismo, que é o tema das nossas lives, né? Discutir sobre artivismo. Aí eu vou começar pedindo a Andresa para se apresentar. Quem é a Andresa Mona? Quem é essa mulher? Fala aí para o pessoal que está assistindo você, a gente, aliás. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Andresa Mona. Eu sou uma mulher negra que, desde muito jovem, né, desde a infância, eu sempre me interessei muito por essa área da comunicação, né? Como sou geminiana, sempre fui muito comunicativa, sempre muito conversadeira. O pessoal falava sempre, essa menina fala demais. Então, eu decidi usar essa minha desenvoltura, esse meu dom, assim, para as palavras, para atrelar o meu lado profissional. Vocês estão conseguindo me ver bem? Pronto. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos, comecei na UNEB, né? Fiz rádio e TV na UNEB. Depois fui em um evento na UESC, né? Na Universidade Estadual de Ilhéus, né? De Santa Cruz. E me encantei pelo campus, me encantei pela estrutura e acabei transferindo meu curso para Ilhéus, né? E foi lá que eu concluí minha formação, minha graduação, sou bacharela em comunicação social, rádio e TV, né? E amo o que eu faço, assim. Dentro do curso, eu comecei a me envolver com fotografia a partir de 2013 e foi uma paixão, assim, à primeira vista, né? A fotografia, ela surgiu para mim. Eu que sou uma pessoa muito falastrona, consigo conversar bastante, a fotografia, ela surgiu para mim como uma forma de expressão de algo que eu não conseguia falar, né? De tentar, através da imagem, mostrar coisas que eu considerava importantes. E, através da iniciação científica, né, tive contato com a pesquisa através da professora Valéria Min, eu comecei a me envolver com comunidades de terreiro e comunidades quilombolas. E fotografando essas comunidades, fazendo filme, né? A gente produziu documentários, né? Produzimos CDs nessa vertente. Então eu entendi que a imagem ela é muito potente, né? Justamente para trazer a visibilidade de muitos que nem sempre conseguem chegar nesse local, né? A gente sabe que a mídia hegemônica ela não coloca o negro, não coloca a população que está à margem em um lugar de destaque, em um lugar de uma imagem positiva, né? Então, eu tento utilizar o meu trabalho, a minha fotografia, justamente nesse local, né? De fotografar mulheres negras em um lugar de exaltação de sua beleza, em um lugar de uma imagem positiva da população negra, fotografar população de terreiro, população de comunidades quilombolas, trabalhar também com crianças, formação de jovens que moram em comunidades periféricas para se apropriar dessa linguagem, né, da fotografia e do vídeo para poder visibilizar as suas comunidades. Então, eu sou essa pessoa, né? A pessoa que tenta, através do meu trabalho, valorizar os meus pares, valorizar os meus irmãos, as minhas irmãs, e no intuito de também exaltar os que vieram antes de nós. Né? Que a gente sabe que no Brasil tivemos muito, muito trabalho, até hoje temos, para chegar em um local de poder afirmar que hoje nós temos condições de mostrar toda a nossa cultura, toda a nossa beleza,
toda essa revolução que a gente vem conseguindo fazer aí através das mídias, né? Mona, antes de eu fazer uma outra pergunta para você, deixa eu perguntar uma coisa aqui. O pessoal está dizendo que a imagem está travando. Mas vocês estão conseguindo ouvir direito, Mona? Porque eu estou assim, não está sincrônico a imagem com o som, mas está dando para entender tudo, está dando para ouvir tudo. Mas tá dando para ouvir legal? Porque se a imagem não está acompanhando o som, acho que vai ser o máximo que a gente vai conseguir fazer hoje, né? Por causa da internet. Vocês estão conseguindo ouvir, Mona? Pronto, a galera disse que está ouvindo. Então, eu queria fazer assim, uma segunda pergunta, uma primeira pergunta, aliás, para você. Tá me ouvindo, Mona? Então, vamos seguir, porque o áudio tá massa, de vez em quando a imagem trava, mas o áudio está seguindo. Você falou dessa questão, né, de ser uma mulher negra, preocupada com essa representatividade, aí você citou comunidades de terreiro, comunidades quilombolas, e são grupos culturais muito fortes aqui no sul da Bahia, e foi aqui que a gente conheceu você, né, aqui no sul da Bahia. Você não mora mais aqui, mas a gente teve contato com você aqui. Aí a primeira experiência que nós de Profundanças tivemos em 2014 foi também, se eu não estou enganada, a sua primeira experiência solo como fotógrafa, né? Então eu queria que você falasse como foi participar de Profundanças 1 em 2014, nem sei qual a idade que você tinha em 2014. Foi uma experiência transformadora para você? Em que sentido? Até eu vou ter que fazer as contas aqui, viu, Dani, de quantos anos eu tinha em 2014. Então, o seu convite para participar de Profundanças 1 me deixou muito eufórica, contente, mas também muito amedrontada e receosa, assim. Porque eu tinha pouco tempo que comecei, que estava mesmo assumindo a fotografia como algo profissional, mas eu ainda não tinha feito nenhum trabalho fora da universidade, né? Meus trabalhos eles estavam todos ligados a alguma coisa que algum professor solicitou, ou a iniciação científica, né? Nunca tinha feito um trabalho de fotografia além da faculdade. E quando você me fez o convite, no primeiro momento eu falei, não, Daniela, eu não tenho condição de fazer isso. Eu ainda não estou preparada, eu não me enxergo ainda como uma fotógrafa que consiga realizar um trabalho de tamanha proporção, né? Ainda mais conhecendo o seu trabalho enquanto escritora, enquanto pesquisadora literária e de outras mulheres que vão participar, de outras amigas fotógrafas, né, que são inspirações para mim, como Ana Lee, como Elis, como Eline Luz. Então, assim, eu falei, gente, eu não tenho como estar no mesmo trabalho que Eline Luz, que a Ana Lee vão estar fotografando, né? E outros fotógrafos daqui de Salvador também, que eu já tinha como referência, né? No caso de Fafá, que Fafá, para mim, na fotografia também, principalmente que ele tem uma vertente muito parecida com a minha, né? Essa questão de comunidades de terreiro, comunidades periféricas. E eu falei, gente, como é que eu vou estar no mesmo trabalho que Fafá? Sem condição, assim. Fafá já é um monstro da fotografia com muitos anos de carreira. E aí você insistiu, né? Você falou, não, você tem condição de fazer e a gente não vai desistir. Então, assim, foi para mim uma retomada de consciência, né? E aí eu falei, gente, agora, será que eu estou preparada realmente? Tanto que na época eu não tinha câmera, né? Vou até pegar aqui minha querida, amada Nikon 3100, que foi a câmera que eu comecei a fotografar mesmo, além da fotografia da faculdade, né? Uma câmera que era do meu ex, ele me deu, depois que ele ganhou uma câmera nova, e foi com ela que eu comecei a fotografar. Vou deixar um pouquinho parada aqui, já que a imagem está travando, né? Tá sem a lente, porque a lente eu emprestei para outra pessoa. Mas, assim, ela tem um visor quebrado atrás, né? Uma câmera digital, mas que teve uma danificação no visor e que não dava para eu ver as imagens. Então, eu tive que pedir uma câmera emprestada na época para poder fazer essas fotografias.
E foi um momento muito mágico, assim, né? Eu estar junto com Lorenza Mucinda, que estava aqui assistindo, não sei se ainda está. Tá. Agradecer muito por essa parceria, porque Lorenza, ela confiou muito em mim, sabe? Ela se abriu bastante. A gente teve um dia maravilhoso, assim, uma tarde lá em Olivença, né? Fotografamos no meio da mata, fotografamos no mar. Teve toda uma áurea, assim, bem fantasiosa também, porque Lorenza, ela assume muito esse local de personagem, né? Ela traz a poesia dela em personagens também. Então, ela se transformou em uma dríade, uma fada das matas. A gente também fez, tipo, uma sereia nas águas, ali no entardecer de Olivença. Então, para mim, esse é um ensaio que eu tenho um carinho muito grande, porque foi o meu primeiro trabalho realmente desligado da universidade, né? Foi a primeira vez que eu assumi a postura de fotógrafa sem estar ligado a alguma atividade da universidade. Ô, Andresa, o áudio está ótimo e a imagem está travando. Mesmo assim, eu queria ver, você tem algumas imagens desse ensaio de Lorenza para mostrar para o pessoal, embora já Tenho, esteja sim. disponível, porque aí você pode continuar falando, que eu vou te perguntar, Uhum. e mostrar algumas fotos desse ensaio de Lorenza Mucida. Enquanto você está, Tem, pode dizer. tem algumas imagens que eu separei aqui para a gente ver. No total, o nosso momento fotográfico, eu e Lorenza, né, depois que eu editei e selecionei as fotos, foram cerca de 55 imagens, né? A gente selecionou as melhores para aprofundanças, né? Mas eu tenho todas elas guardadas aqui até hoje com muito carinho, né? Porque são imagens que representam muito essa questão da, da vamos dizer assim, o plot point, né? No momento que a Andresa, ela ainda é universitária, mas ela começa a se enxergar como profissional também. Então, eu tenho um carinho muito grande. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Sim, amo essa foto. Para mim, essa daqui representa bastante essa questão da, da magia da escrita de Lorenza, né? Lorenza tem uma escrita muito mágica, assim, que transmite essa literatura num local de sonho, né? De colocar para fora essa mulher múltipla que ela é. Inclusive, eu não conhecia a Lorenza ainda pessoalmente, a gente tinha se visto em alguns eventos, né, daí do sul da Bahia, mas nunca tinha tido contato. E aí, quando a gente estava conversando pelo e-mail, pelo telefone, naquela época ainda não tinha o WhatsApp assim como temos hoje, né? Tava começando o WhatsApp. E aí, Lorenza era loira. Mandou foto dela loira. Eu, não, vou fotografar uma loira. E quando eu chego lá em Olivença, tô eu procurando a loira, me deparo com a ruiva. Para vocês verem, assim, como ela é uma mulher totalmente Mutável. totalmente camaleônica, né? Bem camaleônica, assim. Então, foi uma tarde maravilhosa. Deixa eu mostrar mais uma aqui, que essa já é do segundo momento dela já na praia, essa daqui. Como não está sincronizando a imagem com o som, depois que você mostrar essa, eu vou te fazer uma outra pergunta sobre um outro projeto que você desenvolveu. Aqui. Aí, apareceu. Essa daqui já foi bem no entardecer. Vocês percebem que a noite já tá chegando ali. E ela fez uma saia maravilhosa, de saco de lixo mesmo. Mas ficou assim linda. E com a iluminação, o vento bateu na hora também, favoreceu. Essa também é uma das fotos que eu gosto bastante. Eu amo esse ensaio e amo ouvir você dizer que foi o seu voo solo, o primeiro voo solo. E aí, em 2017, engraçado que em 2017 a gente lançou Profundanças 2 e você não participou como fotógrafa de Profundanças 2, que a gente vai alternando. Mas no ano que a gente lançou Profundanças 2, você lançou um projeto autoral muito lindo, o Elecô,
E aí eu queria que você falasse um pouco, que é um projeto que você descreve como um projeto dedicado à descolonização de mulheres negras e essa visibilidade. Aí eu queria que você falasse para o pessoal como surgiu a ideia do Eleco, e como funcionou essa proposta sua, fotográfica. Então, o Eleco, ele é o meu TCC, né? Ele é o meu projeto de conclusão de curso, que foi um projeto que eu sonhei ele desde 2015, na verdade. Quando eu já estava chegando nos últimos semestres, assim, eu já falei comigo mesma que eu precisava fazer algo voltado para as mulheres negras, né? E também pensar essa descolonização a partir de uma estética, né? Através do corpo, através do cabelo, porque eu entendo que o corpo e o cabelo da mulher negra são lugares políticos, né? O corpo e o cabelo da mulher negra não é simplesmente uma forma de beleza ou uma forma de expressão simplesmente estética, mas é uma estética política, né? A partir do momento que a mulher negra ela assume seu cabelo, ela assume o seu corpo no mundo, né? Seus traços diacríticos, o seu nariz, sua forma corporal mesmo é bem diferente de outras mulheres, né? Das mulheres não negras. Então, esse projeto foi meu projeto de conclusão de curso e que eu entrevistei diversas mulheres que são importantes para mim, daí do sul da Bahia, né? Tive o prazer de entrevistar Mãe Ilza Mucalê, tive o prazer de entrevistar a professora Luciana, tive o prazer de entrevistar Janira França, né? Que são mulheres de referência, mulheres que trabalham com educação, né? Professora Joselita de Itacaré, né? Que já foi secretária de Educação do município. Então, assim, essas entrevistas, elas vieram para fortalecer o que eu já pensava, né? De como essas mulheres se enxergam o seu corpo e o seu cabelo no mundo, de se isso difere elas das outras mulheres, né? E qual local político essas mulheres desejam alcançar e se o seu corpo e o seu cabelo impedem ela ou são vistos de alguma forma negativa ou como barreira, né, para que elas ocupem esses lugares. Então, assim, foi um processo intenso, né, as entrevistas. Eu entrevistei cerca de 12 mulheres e depois, devido a tanta correria, foi greve, foi paralisação, eu acabei fotografando 4 mulheres adultas e uma criança, né? Então, assim, o resultado final do projeto foram 18 imagens, né? Eu tive a parceria de Ana Lee para me ajudar nessa curadoria, me ajudou também na edição das imagens. Então, Ana foi uma pessoa muito importante também nesse processo para me ajudar a escolher quais eram as fotos mais adequadas para representar aquilo que eu estava falando, né? Então, esse projeto, ele é um divisor de águas, assim, para mim também, porque é justamente a forma como eu escolhi me despedir da carreira acadêmica, né, do bacharelado. Lógico que eu ainda pretendo, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado, mas esse momento foi um momento crucial, assim, na minha vida. E esse termo descolonização é justamente da gente retomar as nossas raízes ancestrais, se desfazendo de coisas que foram incutidas em nossa mente através do colonizador, através desse sequestro nosso de África, né? Então, quando a gente vem... Pode falar, Dani. Mona, desculpa, você poderia, enquanto você está falando, você mostrar algumas fotos do projeto? Sim, lógico. Eu já deixei aqui organizada aqui atrás. Eu já transformei algumas imagens desse projeto em imã de geladeira. Quem tiver interesse depois, inclusive, pode me falar que eu estou transformando isso também em outros produtos, né? Então, assim, quando a gente é sequestrado de África, a gente é trazido até o Brasil e a gente é obrigado a trabalhar, né, com nossa força escravizada, a gente começa a entender que os nossos traços negros, né, das mulheres e homens pretos que vieram de África, são traços ruins,
né, o colonizador, através do mito da democracia racial, tenta incutir em nossa mente o tempo inteiro que nós somos feios, que nós não somos bonitos, que nossos traços são traços animalescos, né? Que nosso cabelo é um cabelo ruim, é um cabelo duro, um cabelo que não serve. Então, assim, a gente começa a se embranquecer nessa questão da estética, né? A gente começa a alisar os cabelos, a gente começa a querer fazer cirurgia no nariz, usar maquiagens que nos deixem mais clara. Então, descolonizar é justamente isso, se desfazer de termos e de conceitos que o colonizador incutiu em nossa mente. Então, eu escolhi trabalhar apenas com mulheres que tenham cabelo natural, né? Não no intuito de dizer a mulher negra ela não pode alisar o cabelo. A mulher negra ela é livre para fazer o que ela quiser fazer. Ela pode alisar, ela pode fazer cirurgia, ela pode usar peruca, ela pode usar trança, pode usar o cabelo da forma que ela bem entender. Porém, ela tem que tomar consciência de que o cabelo dela natural é lindo da mesma forma, de que o cabelo dela sem alisamento é lindo igualmente. E não querer alisar para poder ser aceita na sociedade, mas querer alisar porque ela se sente mais bonita ou acha que é mais interessante para ela naquele momento. Então, assim, por que eu quis falar sobre isso? Porque eu fui, durante muitos anos, essa menina, essa mulher negra que não conseguia enxergar o meu cabelo natural como um cabelo bonito. Eu, se não tivesse com o cabelo pranchado, eu não saía de casa. Se eu não tivesse com o cabelo alisado, eu não ia para nenhuma festa. Eu já perdi muitos eventos na época da escola, da adolescência, por conta disso. Até início da faculdade mesmo. Quando eu cheguei em Ilhéus, não, o pessoal já me conheceu com o cabelo... Já era o finalzinho da transição, né? Já tinha cortado e tal. Mas, assim, é muito, muito duro para mim, enquanto mulher negra, só enxergar a minha beleza enquanto eu estivesse utilizando características físicas do colonizador, né? Então, foi justamente por isso que eu escolhi fazer esse trabalho, para ressaltar a beleza dessas mulheres naturalmente. Desculpa, pensei que você tinha terminado. É isso que você me falou me fez lembrar do livro da Grada Quilomba, né? Memórias da Plantação, que ela fala das máscaras, que combater o racismo passa por reconhecer e desfazer essa máscara, que é a máscara do embranquecimento, a máscara dos vestígios da colonização também. E aí, você falando de Elecô, apresentando essas imagens, foi tão bom revê-las. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu encontro com outra mulher negra, uma jovem poeta, né, de Lauro de Freitas, que é a Yasmin Moraes. Por incrível que pareça, já estamos há 45 minutos nessa live e parece que começou agora, porque você desenrola, fala muito bem, mas vamos seguir nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Em Profundanças 3, você volta a ser parceira da gente, do projeto, fotografando uma poeta negra, jovem, periférica, que é Yasmin Moraes. E aí eu fiquei pensando, depois que você apresentou Elecô, quais provocações os olhares negros podem trazer para as artes visuais e principalmente para a fotografia, nessa sociedade racista em que nós estamos? Eu acho que mulheres negras, principalmente, produzindo imagens de outras mulheres negras, tem um diferencial enorme, né? Esse olhar do negro para com o negro, né? Dos pretos para com os pretos, das pretas para com as pretas, é de uma potência inimaginável, assim. Se a gente parar para pensar que uma das grandes referências de fotografia de pessoas negras é um branco europeu, que no caso aqui eu estou falando de Pierre Berger, que tem um trabalho importantíssimo, né? Fotografou muitas
civilizações africanas, fotografou muitos terreiros daqui do Brasil e comunidades negras, né, daqui do Brasil, mas ele é uma pessoa branca. Então, querendo ou não, as fotos de Pierre Berger, em alguns olhares, elas têm também essa visão da exotificação da beleza, né? Pierre Berger, com todo o seu arcabouço eurocêntrico, ele fotografa pessoas negras, dá essa visibilidade a pessoas negras, porém, numa sociedade que também ainda não tem esse local do negro enquanto protagonista. Então, por que Pierre Berger ele também tem uma visibilidade tão grande? Porque não existia nenhum negro falando daquilo naquela época, né? Poderia até ter, mas que a gente não conhecia. Então, assim, quando os negros eles começam a se autofotografar, começam a se retratar, isso muda completamente. A gente tem um trabalho, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Sou apaixonada pelo trabalho de Gordon Sparks, que tem uma fotografia totalmente das populações negras, né? Mostra o cotidiano mesmo, a beleza do dia a dia, as famílias na rua, as festas, as festividades, né? As conexões, as conversas. Então, a gente vê uma fotografia totalmente diferente, né? Então, assim, quando eu fotografo mulheres negras, né? Eu sendo uma mulher negra que passei por esse processo de transição, que tive que me despi de algumas coisas, né, para poder chegar até esse local, que me desfiz de muitos conceitos, eu tento mostrar essa beleza que antes eu também não via em mim. Então, é um momento de visibilizar essa população, essas mulheres, para que outras mulheres também consigam se enxergar. Você poderia mostrar, desculpa, você poderia mostrar para o pessoal, enquanto você está falando, algumas fotos de Yasmin, do Ensaio de Profundâncias 3? Sim. Yasmin, ela apareceu como presente também. E Daniela tem muito disso de querer me fazer fotografar pessoas que eu não conheço, né? E aí eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou fotografar uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei como é, né? Porque assim, a minha fotografia tem muito de fotografar pessoas próximas, às vezes eu gosto de bater um papo antes, né? Esse bichinho da etnografia, né, da antropologia visual que me mordeu na época da pesquisa, continua até hoje. Então, assim, eu gosto de ter esse papo, de conversar antes, para depois eu registrar. Então, assim, nossas conversas entre Yasmin, entre Lorenza, as duas pessoas que eu fotografei para Profundanças, estava abrindo aqui, já botei. Foram pessoas que eu só conheci no momento de fotografar, né? Eu não conheci antes. Então, assim, nossas conversas foram através de WhatsApp, através de e-mail. E Yasmin, ela é uma jovem, assim, que eu acredito que vai despontar muito aí. Já tem despontado, né, no trabalho que ela tem feito, porque ela tem uma escrita, um português culto, que é incrível, assim, sabe? Inclusive, eu até perguntei a ela, mas até nas conversas informais mesmo, ela fala de uma forma bem... Parece que eu estava lendo um livro de José de Alencar. Né? Aquela coisa bem formal, assim, usando termos que os jovens hoje em dia não têm o costume de usar, né? Ela, por ser uma menina de 18 anos. Então, assim, as fotos com Yasmin foi a cada momento, vocês vão vendo aqui, eu vou passando, esse foi o primeiro momento, logo quando a gente chegou, né? E aí, à medida que o ensaio ele vai avançando, Yasmin vai se despindo. Yasmin vai mostrando uma jovem totalmente diferente daquilo que eu imaginava nas nossas conversas, né? Então, assim, foi um ensaio que ele foi muito revelador, tanto para mim quanto para ela. Esse momento, eu escolhi um local aqui do meu bairro, né? Eu moro em Paripe, que é subúrbio ferroviário de Salvador, porque a Yasmin, ela queria fazer fotos com contato com a água, a gente tinha tentado fazer em um rio, porém a gente não encontrou nenhum rio que fosse mais próximo, né? Que a gente pudesse frequentar e tal, que fosse mais seguro.
Então eu resolvi fazer aqui no mar, né? E esse mar daqui é bem tranquilo, bem calmo. A gente conseguiu fazer fotos maravilhosas, né? A luz do sol também estava já no entardecer. A gente conseguiu retirar assim uma iluminação natural maravilhosa. E foi muito importante assim ter esse contato com Yasmin. E eu tenho um carinho muito grande por esse ensaio. O ensaio é um dos mais lindos de Profundanças 3. Ô, querida, a gente está assim com 10 minutinhos para terminar a live. Eu estou assim um pouco passada como fluiu o tempo. Aí teve uma pergunta há pouco aqui para você que eu vou aproveitar e fazer. Vou fazer Certo. essa pergunta e depois eu vou fazer outra pergunta. Então a gente tem 10 minutos. Eu vou emendar as duas perguntas. A pergunta foi se hoje você já sente maturidade no seu trabalho fotográfico. E aí eu já vou emendar com outra pergunta. Nós temos jovens poetas, fotógrafas aqui assistindo, que eu já identifiquei algumas, e que são mulheres e homens negras e negros, né? Então, além de saber se você já sente maturidade no seu trabalho fotográfico, eu pergunto a você, o que que você diria para uma jovem negra que quer se inserir nesse mundo da autoria no mundo da fotografia, que quer iniciar essa jornada autoral na fotografia? Então, sobre sentir meu trabalho maduro, né? Eu sinto que eu sou hoje uma profissional capacitada, uma profissional competente, porém eu ainda tenho muitas inseguranças, né? Da minha trajetória de vida e tudo mais. Então, assim, hoje em dia eu assumo qualquer tipo de desafio que venha a surgir enquanto profissional de fotografia, profissional da comunicação, né? Além de fotografar, eu também filmo, eu também faço texto, escrevo, produzo eventos, produzo audiovisualmente também. Então, assim, muitas vezes eu tenho uma dificuldade de colocar o meu trabalho em visibilidade. Por exemplo, Eleco é um trabalho muito importante para mim porque eu consegui exibir ele em 4 cidades também. Eu exibi ele em Itabuna, naquele evento que nós fizemos em conjunto. Exibi ele aqui em Salvador, numa escola estadual daqui do bairro, que eu escolhi trabalhar nessa escola, por ser uma escola próxima da minha casa. Exibi ele em Ilhéus e exibi ele no Museu Nacional em Brasília. Então, isso para mim é um marco na minha carreira, né? Enquanto eu, mulher negra, 20 e poucos anos, consegui ter um trabalho exposto no Museu Nacional. Então, assim, o que eu recomendo para essas jovens, esses jovens que têm interesse em entrar no mundo da fotografia, no mundo das artes em geral, é que se utilizem da internet, se apropriem desse nosso local hoje de compartilhamento de informações e estudem. Estudem muito, muito mesmo. Fotografia é uma linguagem que é super. As pessoas hoje em dia, com o celular, né, com os adventos dos dispositivos móveis, têm a facilidade maior de produzir fotografia. E muita gente vem perguntar, mas eu quero fotografar, que câmera eu compro? Primeiramente, o olhar fotográfico, o dispositivo, ele é muito importante, né? A câmera, ele é importante, mas o seu olhar, o olhar que você vai produzir no mundo, não é o dispositivo que vai te dar. É o seu estudo, é o seu intelecto, são as referências que você já consumiu de sua vida, né? São os artistas que você consome, são os livros que você lê. Então, primeiramente, faça, estude e não tenha vergonha de mostrar. Eu só consegui mostrar meu primeiro trabalho depois que eu já tinha tido uma visibilidade no caso do livro Profundanças, né? Que foi um produto de nível mundial, que as pessoas podem baixar na internet. Então, assim, hoje em dia com a internet você pode mostrar, as pessoas comentam, as pessoas compartilham, as pessoas te dão o feedback, outros fotógrafos peçam ajuda de outros fotógrafos. Eu sempre que alguma pessoa vem me pedir alguma dica de fotografia, eu sempre me coloco à disposição, né, para poder ajudar, dou dicas de livros, né, mando material.
porque essa troca ela é super, super importante, né? Utiliza a internet para dar visibilidade ao trabalho, mesmo que você ainda não se considere um profissional tão bom, mostrar e receber essa troca vai fazer com que você cresça. Então, não tenha medo, se arrisque e sempre busque estudar também, é muito importante. Mulher, eu tô emocionada com sua fala. Tô aqui assistindo e encantada. E tô vendo aqui minha cara de encantamento. Infelizmente, a gente tem 3 minutinhos para encerrar. Aí, enquanto a Andresa estiver fazendo as considerações finais, eu quero dizer que a conversa com a Andresa pode continuar. Vocês podem seguir. Ela tem o perfil profissional aqui no Instagram, Andresa Mona Fotografia. E enquanto ela está fazendo as considerações finais, eu quero dizer, minha gente, peraí, peraí, não estamos acabando a live, não. Agora que eu vi que eu estou olhando pelo celular, contando o tempo da outra. Pronto, temos tempo. E Calma, aqui, Daniela! agora que eu vi que eu estou olhando o cronograma da anterior, então calma. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo aí para escrever aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo a gente. Onde vocês estão, em qual cidade, em qual estado. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Mona, que eu ia fazer e pensei, eu estava olhando o cronograma errado. Tá me ouvindo, Mona? Estou te ouvindo. É porque a imagem é congelada. De tudo isso que você falou, eu fiquei pensando numa questão, né? Você falou da colonização dos corpos negros, né? Você citou o cabelo, principalmente, que você considera o cabelo como algo político, que tem um sentido político. Aí agora, no final das suas falas, eu fiquei pensando, para ocupar esse lugar autoral na fotografia, sendo uma pessoa negra no Brasil, ou seja, é um espaço historicamente negado a homens e mulheres negras, né? E principalmente a negra. Então, para ocupar esse espaço de autoria na fotografia, esse espaço da construção de olhares negros, é preciso se descolonizar também. Como foi que você se encorajou? Agora que tem mais tempo, eu vou perguntar. Eu acredito que a descolonização, ela é um processo. Inclusive, isso no meu TCC foi apontado de uma forma negativa por uma das professoras da minha banca, porque ela falou que era impossível se descolonizar. Porém, a partir do momento que eu escolhi usar esse termo descolonização, eu procurei autores que falassem sobre isso, né? Principalmente que na academia a gente está sempre acostumado de que temos que estar embasado em alguém para falar algo, né? Principalmente nesse primeiro período assim de bacharel e tal, iniciando os estudos. Então, o fato da descolonização, ela é algo possível sim. É um processo profundo, é um processo doloroso, é um processo que talvez eu não consiga me descolonizar totalmente, né? A minha mãe não tenha conseguido se descolonizar totalmente, mas isso é algo que a gente vai avançando de geração em geração. Então, a partir do momento também que houve a colonização, eu acredito que também é possível haver a descolonização. Alguns autores trabalham sobre isso, né? E eu acho que justamente a gente retomar nossa consciência, retomar as nossas referências, enquanto o negro num local positivo, enquanto as referências de África, né, positivas, que nós temos civilizações que deixaram um legado importantíssimo, como o Egito, né, que muitas pessoas acham que Egito não é África, porque todas as imagens que a gente vê de Egito no cinema, né, a gente vê Cleópatra, a gente vê todas as outras referências, a gente sempre vê pessoas brancas fazendo os personagens. Mas nós temos os primórdios dos nossos conhecimentos matemáticos, medicina, né, história, geografia, construção, arquitetura, todos vieram
de África. A diferença é que nós não temos a documentação escrita, né? A gente não tem o texto, o papel para poder certificar isso. Estou mostrando aqui o boleto, inclusive, que eu tenho que pagar. Mas, assim, o fato a descolonização, ela é possível, ela é complicada, ela é um processo, não é de uma noite para o dia, não é, vou deixar de alisar meu cabelo, já não sou mais colonizada. Lógico que não é isso, né? Mas a gente aprende de pouquinho em pouquinho a retomar as nossas referências, a valorizar os nossos ancestrais, a enxergar um local de valor, de poder. Eu acho que pessoas negras em local de poder é o que nós precisamos nesse país, no mundo como um todo. Referência, a gente precisa ter referências positivas, né? Então, assim, é totalmente diferente. Hoje em dia, quando eu ligo o jornal, hoje que eu vejo uma mulher negra na bancada todos os dias apresentando o jornal. Gente, referência é importantíssimo, sabe? Na minha infância eu não tinha isso. A gente via só Glória Maria aos domingos, à noite, e muitas vezes eu nem conseguia assistir por causa do horário. Então, assim, as pessoas precisam começar a validar esse local e a valorizar o local. Sabemos que ainda é pouco, diante de tudo que nós precisamos e merecemos. Mas temos que valorizar. Todas as pessoas negras que chegaram em local de poder, elas precisam ser valorizadas. Andresa, acho que faltou uma coisa para a sua professora que disse: não, você não pode fazer isso, porque é impossível descolonizar. Quando alguém, não sei se ela é uma professora branca, mas quando diz isso é impossível descolonizar, está dizendo que o racismo é perene, é algo para sempre, é algo que não vai ser e que não pode ser contestado. Então, faltou ela entender que a colonização foi um processo. A escravidão que durou 300 anos e que mudou o curso da história de povos africanos e até da Constituição do Brasil, ela foi uma invenção, foi uma construção, foi um processo. Então, para desfazer isso, precisamos de um outro processo, né? Então, faltou ela refletir criticamente que o seu ensaio fotográfico não vai descolonizar, mas ele vai ser uma etapa desse processo de descolonização, não é isso? Exatamente. Dani, eu vou aproveitar aqui, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando algumas imagens, né, que eu produzi ano passado. Né, eu falei de Gordon Spark, que ele fotografava muito essa questão do cotidiano das pessoas negras, né, pretas lá nos Estados Unidos. E ano passado eu tive a oportunidade aqui, juntamente com outras mulheres de Salvador, de produzir a única batalha de rap, né, de freestyle para mulheres, né, a Batalha das Bruxas. E a Batalha das Bruxas me ensinou muito, né, justamente por voltar a fazer eventos, produzir eventos, que era algo que eu fazia aí no sul da Bahia com certa frequência. Então, assim, eu vou mostrando essas imagens aqui, eu vou falando, comentando em cima do que a gente já estava conversando. Essa professora que falou isso, ela é uma mulher negra. E isso foi o que mais me chocou, por ser uma mulher negra que tem uma história complicada, como muitas mulheres negras têm, né? Para chegar na visibilidade, para chegar a ser uma professora universitária, teve que passar por diversos percalços. Ela me dizer que a descolonização é algo impossível é algo que me deixou bastante chateada, né? Aqui são algumas mulheres que protagonizaram comigo junto lá na Batalha das Bruxas. O coletivo Insabas, quem tiver interesse em conhecer, a gente tem um Instagram também. É em Então, Salvador, assim, esse coletivo? em Salvador. É daqui de Salvador. A gente produz mulheres do hip hop aqui de Salvador. É um coletivo de mulheres, é um selo musical, né, na verdade, que reúne fotógrafas, comunicólogas, poetas, MCs, beatmakers, DJs. Então, a gente tem uma produção aí bacana. E esse ano, em 2020, a gente vem com algumas novidades aí. Devido a essa pandemia, a gente teve que dar uma parada nos trabalhos. Mas
Em breve traremos novidades. Essas fotos aqui foram feitas em Salvador, sim. Eu vi aqui que alguém perguntou. Aí Karen colocou o arroba aqui embaixo, ó, gente, quem tiver interesse em conhecer. Então, assim, a gente tem ocupado lugares de visibilidade, né? Essa daqui, por exemplo, é Bruna MC. É a MC mais jovem, né? Ela tem 11 anos. Bruna foi a campeã do ano passado. Nossa última batalha foi ela que ganhou. Foi a primeira batalha que ela participou e ela já foi vencedora. A primeira batalha fora da escola dela. Então, assim, é uma jovem menina negra que escreve suas músicas, que tem uma visibilidade super importante, né? E ela vem conseguindo incentivar outras crianças. Na escola dela, ela já produz uma batalha dentro da escola. E qual é a importância dessas batalhas, né? A gente fala batalha, mas não no sentido de guerrear, mas sim no sentido de expor ideias, um contrapondo a ideia do outro. Um falando da ideia do outro e tendo que responder ali de uma forma rápida e objetiva. Então, essas mulheres que estão nesse protagonismo aqui em Salvador, a gente tem o Islã das Minas também, que é um espaço super importante de visibilidade da palavra, né? É colocar mulheres para falarem e para serem ouvidas, porque apesar da batalha ela ser produzida para mulheres e por mulheres, ela tinha um público muito masculino, né? O rap, ele é uma cena muito masculina ainda. Então, assim, quando a gente vê homens ouvindo mulheres, quando a gente vê outras mulheres tendo coragem de falar com outras mulheres, eu mesma fui uma dessas mulheres que participou de uma batalha pela primeira vez, né? E consegui falar no microfone, né? Eu acho que muitas pessoas, elas escrevem, mas não têm coragem de expor o que escrevem, né? Andresa, Pode falar, Andresa, Bruno. tem uma pergunta aqui para você, e antes dessa pergunta, eu queria fazer um comentário assim, sobre o Islã, né? Os Islãs que estão acontecendo. Eu que estou na academia, né, na universidade, dando aula de literatura, o que eu mais ouço são colegas teóricos, críticos literários, dizendo que o Islã não tem poesia, não é literatura aquilo ali. E aí a última resposta que eu dei foi, então, acho que você, já que é fácil, já que é banal, por que você não participa? Qualquer pessoa pode fazer, por que você não faz? Você que não é poeta, por que você não entra para fazer? Então, eu acho que tem muito de preconceito, de racismo também, que é um espaço ocupado pela juventude negra. E eu acho o slam super difícil de fazer, porque além de ter o improviso, o corpo vai performar aquele verso, o verso vai sair na hora, o corpo vai expressar, tem só elementos que dificultam esse processo criativo com a plateia em tempo real assistindo. Então, geralmente as pessoas que fazem esses comentários sobre o Islã não conhecem o Islã, não reconhecem como estética e se for solicitado a fazer, não vai fazer. Diz que é fácil, que é banal, mas não vai acertar fazer. A pergunta que foi feita aqui para você é se você tem interesse de fazer mais ensaios fotográficos com crianças. Sim, sim. Crianças, eu tenho um projeto que ele foi iniciado em 2015, que se chama Lampejo, Fotografia Imaginativa. Gente, rapidinho, é porque eu fui pegar água, eu acabei derramando água sem querer em cima do mouse. Meu Deus do céu. Ai, calma. Então, assim, o Lampejo Fotografia Imaginativa foi uma oficina de fotografia para crianças quilombolas, né? Então, assim, a gente levou oficina de fotografia para duas comunidades quilombolas do sul da Bahia, né? Do Baixo Sul, que foi a comunidade Lagoa Santa, em Tuberá, e lá em Porto de Trás, em Itacaré. Né? A gente passou uma semana em cada comunidade dando aula para essas crianças de fotografia, trocando conhecimento com elas, né? E também junto com o Cineclube. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter mais contato com crianças, né? Dentro da fotografia. E é um projeto que eu quero retomar depois,
Então, assim, eu gosto muito de fotografar crianças porque elas têm uma pureza muito grande, assim, né? Elas são muito expressivas e muito espontâneas. Eu gosto muito dessa liberdade que elas têm. Diferente de algumas mulheres, ou diferente de algumas pessoas adultas, né? De pessoas mais velhas, que têm um certo receio da câmera, as crianças, por crescerem nesse mundo digital, onde tudo já é mais próximo, elas têm menos desprendimento. Elas gostam mais, interagem mais com a câmera. Eu gosto muito, assim, as crianças que eu tenho fotografado são crianças do meu convívio, né? Meus sobrinhos, minha filhada, e também alguns aniversários que eu já fotografei de criança. Eu gosto muito dessa energia, dessa euforia, desse corre-corre. Aniversário mesmo, eu tive a oportunidade de fotografar no passado, um aniversário no Playland. Para quem não conhece, Playland é como um parque aqui, né? Tem no shopping. E foi uma loucura. Era um corre-corre pra lá e pra cá. Esse ano também já fotografei um aniversário no Game Station. Então, assim, tenho um interesse em desenvolver depois um projeto autoral com fotografia de crianças, né? Eu acho muito importante essas crianças já crescerem com essa imagem positiva delas, né? Esse referencial. Porque é totalmente diferente uma criança que não se enxerga, não se vê, das crianças que têm essa possibilidade. Eu acho que ter essa. Eu vou desenvolver depois um projeto, sim, nessa interesse. Eu tenho muita vontade. Inclusive, quem quiser, quem tiver filho aí que quiser botar para jogo, estamos aceitando. Bona, agora sim, nós estamos nos 9 minutinhos finais. Antes de terminar, mas a gente não vai terminar agora, é porque eu preciso dizer antes que eu esqueça, nós temos aqui outra fotógrafa assistindo a gente, que está em Profundanças 3, e Ali Borges, uma fotógrafa pernambucana, duas escritoras que eu vi depois que eu falei o nome das que estavam, né? Isabeli Moreira, uma poeta maravilhosa, que eu vou trazer para a live também. Lá do sertão do Pajeú, Aidil Araújo Lima, procurem essa mulher, minha gente, uma escritora negra, baiana, de Cachoeira. Vou trazer a Aidil para a live também para conversar com a gente. Mandar um beijo para Karen, nossa Karencita, daqui de Itabuna, daqui do São Caetano, que está aí, que faz parte da Batalha das Bruxas e colocou os perfis. E também para Mona entender o que aconteceu aqui hoje. Olha só de onde o pessoal assistiu a gente e viu você. Daqui da Bahia, de Ituaçu, Brumado, Cachoeira, Itabuna, Salvador, Ipirá, Vitória da Conquista. Nós temos alguém assistindo a gente aí de Portugal, é uma mulher, não conheço e não estou lembrada do nome. Lá de Pernambuco, a galera de São José do Egito, o berço imortal da poesia, Iguaraci, que é uma cidade do Pajeú também, Recife, a aldeia de Camaragibe, Campinas, em São Paulo, e aí eu fico muito orgulhosa que Itabuna, alguém está falando Itabuna, eu também estou em Itabuna. Eu fico muito orgulhosa que eu vi aqui vários comentários da galera de Pernambuco falando, porra, que mulher maravilhosa essa Andresa, é isso. Profundanças é um espaço de visibilidade para escritoras, para fotógrafos, e a partir da participação em Profundanças, a gente espera que a galera alce outros voos, solo e sempre em diálogo, fortalecendo essa rede colaborativa de mulheres, de pessoas trans, e por aí vai, para que a gente possa quebrar essas hegemonias. Então, querida, nesses minutinhos finais, alguém está colocando aqui Ipirá, eu já coloquei Ipirá, já falei. Queria que você se despedisse da galera, falasse qual é o seu perfil no Instagram, a sua página no Facebook, e desse essa mensagem de fé para as pessoas que estão assistindo. Então, gente, eu queria agradecer a Daniela por esse convite, agradecer a Profundanças, né, por ter esse espaço de visibilidade, de difusão da arte, né, arte literária, arte fotográfica, fazer esses encontros que são tão profundos, como o nome já diz, né, Profundanças é essa mistura de profundezas e andanças,
né? Que essa costura que Daniela faz muito bem, de convidar diversas mulheres que são escritoras para mostrar a sua arte e juntar com fotógrafos, né? Tanto mulheres quanto homens, para poder fazer essa eternização dessas imagens. E acredito muito na fotografia nesse papel de documentação também, né? Enquanto arte é importante, mas também enquanto documento histórico, né? A gente ter esse registro histórico é super importante. E me orgulho muito de fazer parte tanto do primeiro como agora do terceiro e de outros que vierem. Quero continuar colaborando da forma que for possível, né? Inclusive, mandar um beijo para todo mundo que assistiu, galera aí dos outros estados, das diversas cidades aqui da Bahia, de outro país também, né? Agradecer pelos elogios. Algumas coisas aqui eu consegui ler, outras não, mas Dani fez essa mediação aí de uma forma muito positiva. E convidá-los a seguirem meu perfil aqui, @AndresaMona. Esse é o meu perfil profissional, onde eu coloco as minhas fotografias, né? Estou começando a colocar mais coisas, porque eu falei aqui que essa questão da insegurança, né? De visibilizar e tal. Então, assim, tenham feito esse exercício comigo mesma. E dizer às pessoas que mandem jobs, mandem trabalhos, porque as pessoas vivem de arte, mas elas precisam pagar os boletos. Nesse período de quarentena tem sido muito complicado, né? Reorganizar a vida e repensar a fotografia nesse local. Eu confesso que eu ainda não consegui, né, nesse período de quarentena, organizar isso, mas tenho pensado projetos aí para posteriormente, né, quando acabar essa confusão toda. Esse ano eu vou participar de 2 projetos importantíssimos na questão da formação, que é com jovens periféricos aqui de Salvador, da comunidade de Pirajá. Vou dar aula de fotografia e de vídeo, vão ser 6 meses de aula. E também jovens do interior aqui do Sertão Cisaleiro, da cidade de São Domingos. Vou dar aula de direção de arte voltada para o audiovisual. Então, assim, trabalho com arte e educação também. Galera aí de Pernambuco, toda vez que a Daniela vai para São José do Egito, eu fico babando. Quem quiser me levar, me leva. Estou disponível para viagem. Primeiro. Então, gente, só agradecer mesmo. Também tem uma página no Facebook, está um pouco desatualizada, mas eu vou voltar a dar uma atenção também, que é Andresa Mona Fotografia. E só agradecer mesmo, né? Agradecer por esse espaço, por essa conexão maravilhosa. E Daniela começa um movimento, né? Dessa conexão de mulheres, de fotógrafas, de escritoras, muito importante. Ela é uma pessoa fundamental, assim, nessa articulação da arte no sul da Bahia. E é uma pessoa que merece toda os louros e a visibilidade possível, assim. Maravilhosa. Gratidão. Ideia boa aqui, ó. A gente está chegando no final aqui e alguém deu uma sugestão que eu achei massa para você rifar uma foto de sua autoria, rifar pelas redes sociais e a galera, inclusive, que está fora da Bahia, se dispôs aqui a participar da rifa, comprar foto. São essas alternativas aí nesse período de quarentena. 3 pessoas sugeriram aqui. Eu vou ter que encerrar a live, que a gente já está terminando. Gratidão, Mona. Foi foda essa live de hoje. Aprendemos muito com a senhora. O cabelo tá maravilhoso. Ela pintou o cabelo para estrear na live. E, gente, convidar vocês para a live de sexta. Sexta-feira, 15 horas. Hoje a gente foi para Salvador. Sexta a gente vai para Paraíba. Eu estou falando o estado, porque eu não sei a cidade exata onde ela está. E nós vamos conversar com a produtora, poeta e atriz, a Luz Bárbara. Vai ser massa, como foi massa hoje com essa mulher fodona que é a Andresa. Então, beijos. Antes que o Instagram derrube a live, eu vou encerrar, que eu não vou dar essa ousadia. Beijo, minha gente. Deixa salvo. Vou salvar. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.